Olá, pessoal! Nós estamos aqui em mais um encontro do Bate-Papo Empreendedor. Eu sou a professora Eliana, aqui comigo está o meu colega, o André Cole, e hoje nós temos uma convidada ilustre, uma pessoa muito parceira aí nossa, de várias atividades, a Tamara, que ela é Head de Marketing e Produto do Grupo Gala, que vai estar se apresentando e trazendo muito conhecimento aqui para nós a respeito de mercado, de economia. Tamara, tu pode te apresentar e falar um pouquinho da tua história para nós, tua formação? Oi, pessoal, eu sou a Tamara Campos, eu sou Head de Marketing e Produto do Grupo Gala. Eu sou formada em Publicidade e Propaganda aqui pela Unisc, fiz um pós em Gestão Empresarial e um na URGS em Inovação e Design e fiz o meu mestrado em Administração aqui também. Trabalho há 27 anos na área de Marketing e Gestão e vim aqui trocar algumas ideias e adquirir conhecimento e passar um pouquinho de conhecimento também para vocês. Muito bem, então, seguindo a linha aqui da professora Eliana, né? Então, muito obrigado por tua disponibilidade, mas agora vamos começar as provocações aqui e conhecer um pouco da profissional. Quanto tempo você trabalha com marketing? Você falou faz 27 anos, já passou por várias mudanças, já passou por várias situações, enfim. Então, tu pode contar um pouco dessa tua trajetória profissional, dessa tua trajetória pessoal, que eu acho que se confundem em alguns momentos, né? E sempre é muito bom, né, a gente ouvir pessoas experientes, pessoas de mercado, pessoas estudiosas, né? E que é minha vizinha ainda, por sinal, né? Que é algo que a gente ainda não teve a oportunidade de ter momentos para conversar. Então, agora, nesse bate-papo aqui, eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante. Bom, eu comecei na área de marketing em 1997, já faz bastante tempo, aqui mesmo na universidade, na assessoria de comunicação e marketing. Quando a gente trabalha numa universidade, por exemplo, o marketing ele é um pouco diferente, que é um marketing de venda de serviços, não tem um produto palpável que a pessoa possa pegar, testar, depois dizer se gostou, se não gostou. Enfim, é um pouquinho diferente do que quando trabalha com marketing de produto mesmo, né? Um produto que vai no ponto de venda, que tem que a pessoa pode adquirir, experimentar, devolver, trocar, então é um pouquinho diferente. Depois eu fui para uma indústria de grande porte também, aqui da região, trabalhei por 21 anos nessa parte de marketing de produto, fiz toda a estruturação do setor de marketing, que não tinha na época, né? Algum tempo atrás o marketing ele ainda era muito inicial em todas as indústrias, existia muita desconfiança. O que esse setor faz? É só criação? O que é? Como se trabalha essa área? Como ela vai trazer resultado? Porque o que interessa para a indústria é o resultado que vai trazer esse setor, né? E houve uma mudança muito grande nessa questão de marketing no decorrer dos anos, né? Hoje eu trabalho no Grupo Gala, trabalho de forma híbrida, que também é uma mudança significativa. Alguns anos atrás não se imaginava trabalhar de forma híbrida, tinha que ser presencial, né? Mas, assim, a minha formação em comunicação e a transição para a parte de administração, ela foi muito importante porque eu tive uma abertura de mercado muito grande, uma visão estratégica, uma visão diferente de mercado, principalmente, de liderança, de gestão de equipe. Então, isso é muito importante. Isso são áreas que a administração trabalha muito bem, né? Então, além de toda a parte criativa, da concepção de produto, ciclo de vida de produto, quanto tempo esse item fica na prateleira, se é um item regional, global, como tu vai trabalhar esse item. Tu tem também por trás todo o estudo de mercado, como esse mercado está indo, se ele está crescendo, se ele está reduzindo, se essa mudança vai ser gradual, se vai ser uma mudança brusca, às vezes acontecem mudanças bruscas, né? De comportamento também desse consumidor, como as gerações foram mudando ao longo dos anos, a sua forma de adquirir as coisas, como isso impacta no produto que a gente quer lançar no mercado, né? E a administração, ela te dá uma visão muito ampla, né?
como é que foi, assim, tu tá há muitos anos aí atuando na área de marketing, né? Hã, como é que tu percebeu, assim, essas mudanças do movimento, assim, do marketing mesmo? Porque, nossa, teve comportamento das pessoas, a forma de consumir, a própria publicidade e propaganda, assim. Como é que tu observa, assim, essa mudança ao longo dos anos? Eu acho que a gente sai de um marketing que era muito voltado ao consumo mesmo, há um tempo atrás, para um marketing muito mais voltado à experiência, né. Essa semana teve uma propaganda da Coca-Cola que foi lançada, que está circulando no LinkedIn, que é uma propaganda muito legal. Ela está pegando universidades, onde os calouros entram, eu não sei se vocês chegaram a ver essa propaganda, e ela coloca maquininhas e as tampinhas, e só consegue abrir o refrigerante se conecta a tampinha com outra para conseguir abrir as duas garrafinhas, que é para criar um relacionamento entre os estudantes, porque quando tu entra calouro novo numa universidade, tu tá tímido, às vezes tu tem dificuldade de te conectar com as outras pessoas, ou né? Então, é uma forma que eles encontraram de quebrar esse gelo, né? E de divulgar o produto ao mesmo tempo. Então, todo mundo queria a tal da garrafinha, né? A gente vê lá filas para pegar a garrafinha, e é uma fixação de marca incrível. Quem utilizou, quem teve a experiência não vai esquecer nunca, e quem viu a propaganda também não. Então, o consumidor de hoje em dia é um consumidor diferente do que há 20 anos atrás, né. Perfeito. Só para a gente contextualizar, quais produtos a Grupo Gala comercializa? Hoje a gente é o segundo maior fabricante de embalagens do Brasil, na parte de saquinhos de presentes, de BOPP, sacolinhas craft. Somos o maior fabricante de bolhas de sabão, né, para crianças, enfim, brindes de festas, etc. E na parte de brinquedos, a gente trabalha muito com jogos de tabuleiro, na parte de cartão, madeira e a linha de bebê. Então, esses são os maiores segmentos que a gente atua hoje. Maravilha, né? É bem eclético os produtos e ao mesmo tempo é bem nichado também, né? Ele tem o seu público, ele tem seu nicho de mercado, enfim, né? E aí, quando a gente fala em marketing, a gente às vezes traz um clássico, né? Que é o mix de marketing, um composto mercadológico ou 4Ps, né? Que a gente fala lá do Philip Kotler, e agora já tem outras concepções, mas eu sempre gosto de resgatar. Visto que o marketing, né, se a gente fosse fazer uma entrevista hoje com a maioria dos empresários e perguntasse o que tu entende por marketing, ele ia te dizer é vendas, né? E o marketing ele vai muito além de vendas, porque de algum momento ele se preocupa com o produto, características do produto, embalagem, enfim, a própria parte de precificação que tu leva em conta os custos incorridos, o preço da concorrência, a capacidade de compra do cliente, a questão logística da distribuição e também, né, e claro, eu acho que também um dos principais vertentes é essa comunicação com o público, né, porque quando a gente tem algo segmentado, algo nichado, a gente tem que saber se comunicar com esse público. E o marketing, se tu analisar, ele é o mesmo, né, e o que muda são os meios, né, o marketing tradicional, um jornal, uma revista, um rádio ou marketing digital. E aí a gente começa a tentar entender esse jogo. E aí você fala assim, poxa, quando eu entrei para o lado da administração, eu comecei a enxergar daqui um pouco a questão sistêmica. Eu acho que isso é uma questão bem importante. E o curso de publicidade ele é fantástico, ele é excelente, porque ele estuda desde a questão do comportamento consumidor, cores, marcas, etc. E a administração te dá essa visão sistêmica do todo. Então, gostaria que tu falasse um pouco assim, a questão do nicho de mercado, a questão dos 4Ps dentro do teu contexto, e se daqui um pouco não estou falando algo muito retrógrado, né? Algo, poxa, isso aí já passou, professor, agora é outra pegada, a gente pensa diferente, então fala aí dos acontecimentos reais dentro do mundo corporativo. Quando eu iniciei na área de marketing, era muito marketing ligado ao produto, né? Era a embalagem, o desenvolvimento do produto, acompanhando a evolução do consumidor, questão de cores, bem a parte técnica do produto em si, né? Com o passar dos anos,
a gente foi vendo que o marketing ele foi muito para uma questão estratégica. Hoje se pensa já em 8 P's, né? Então, essa gama ela foi se ampliando significativamente, né? E na parte de marketing estratégico, a gente trabalha muito forte a questão do mercado, precificação, formação de coleções, né? Então, tu faz essa leitura de mercado muito casado com vendas, mas em algumas indústrias, não são todas, em algumas indústrias hoje, e no grupo que eu trabalho, é um caminho que a gente está trilhando para chegar nisso. O marketing, ele determina a coleção, ele faz a precificação, ele faz a mensuração de quantas unidades esse item vai vender no ano e ele entrega para vendas o plano pronto. E vendas vende, que o trabalho de vendas é sim entender o mercado, mas é executar em si a venda, né? Ele conhece os clientes, ele faz a abertura de clientes, ele faz a análise de compra, mas quem faz o acompanhamento do ciclo de vida, quem faz a precificação, quem faz a análise do produto nesse primeiro momento é o marketing. Depois, sim, ele entra num ciclo e aí dentro desse ciclo ele passa para vendas, então. Então, tem uma sistemática aí, né? E o curso de administração, ele também te dá uma outra visão, porque quando tu está concebendo o produto, é interessante tu entender como funciona o processo fabril desse produto. Porque, às vezes, tu quer criar um produto muito tecnológico ou com muita inovação e aquele produto não é viável, ou não é escalável, ou tu não tem a mínima noção de como tu vai fabricar aquilo, né? E isso, assim, te abre um pouco essa parte fabril também, de tu entender como é que funciona a fábrica, né? Tanto que um dos P's que o pessoal comenta muito hoje é processo, que a gente não tinha antes. É tu entender o processo, né? Estou pensando em entrar nesse nicho de mercado, um produto tal, vai ser desenvolvido dessa forma, ele tem um tempo. Existem mercados que demoram um tempo maior para amadurecer e existem mercados que de cara tu consegue abrir janelas e o teu produto faz um sucesso incrível e vamos que vamos. Mas não é todo ano que tu tem esse... Por exemplo, a gente teve agora uma janela ótima que foi a capivara. Vocês devem ter visto. Então, a gente estava na China em outubro do ano passado, a gente viu a capivara, a gente pensou, tem muita coisa de capivara, isso aqui vai pegar. A gente passou na Europa, também tinha capivara. Opa, esse negócio vai pegar. Então, quando chegou em janeiro, a gente já estava com o produto pronto. Porque quando estourou aqui, a gente já tinha se programado, né? Só que a gente sabe que é uma janela curta, né? Então, no início, a gente fica... Será que a capivara é um novo unicórnio? Porque o unicórnio, no mundo infantil, ele se mantém há muito tempo em alta, né? Mas a capivara, será que ela vai ser um novo unicórnio ou ela vai cair? Né? Ela vai ter aquele ciclo de pico e acaba, né? Então, tu tem que conseguir te programar para atender esse ciclo e para quando ele cair, tu já ter outra coisa para recuperar aquele teu faturamento, aquela tua margem, né? Para que tu não perca. Eu acho que essa análise é uma junção da parte de comunicação, de administração, de design, de todo mundo junto, né? A parte de vendas, é um trabalho conjunto. Sabe que eu acho bem interessante, assim, te ouvir falando em uma outra oportunidade. Eu já tinha te escutado falando, né, que a Tamara já foi dar palestras para os meus alunos. E essa transformação do marketing, da visão do que é o marketing, eu acho muito interessante. Em 2011, eu fiz uma pós em marketing. E o que eu percebi, assim, as empresas, no geral, elas viam o marketing só como uma parte de comunicação, só como o P da promoção, né? De, vamos fazer promoção, vamos divulgar, vamos vender. E aí, quando eu te vi apresentando assim para os alunos, eu olhei, nossa, ela faz tudo o que o Kotler diz, né? O Kotler tem aquela bíblia de marketing dele. E porque o marketing é muito amplo, o marketing é isso, né? É essa questão da análise do mercado, de conhecer o processo, conhecer o produto. E antes existia, na verdade ainda tem empresas que têm o departamento de marketing, mas o departamento de marketing se atém apenas a fazer a questão de publicidade e não a análise estratégica, né? Porque o marketing é muito mais do que isso, né? Não é só publicidade, é essa análise de mercado, toda
essa compreensão também econômica. Então, eu achei sensacional a palestra que tu deu para os meus alunos, porque eu pensei, nossa, ela está fazendo marketing de verdade, né? E vai para a China e faz pesquisa de mercado. E tu comentou até, talvez eu vou estar entregando ouro para os concorrentes, mas eu lembro que tu me falou que tinha agora uma outra tendência de mercado, que não era a capivara, que era o bicho preguiça, que tu também tinha olhado, e que a preguiça provavelmente era uma tendência de mercado. E aí eu tô pensando, né, se... E esses dias eu vi um bicho preguiça em algum lugar também. Preguiça, eu acho que entrou o morango do amor, né? Isso! Entrou o morango do amor. Só complementando, e bem interessante, dessas questões de tendência, a minha esposa é psicóloga, e aí ela falou, mas isso aí é algo bem previsível, porque segundo Freud tem a teoria das massas, né, onde é que as pessoas elas gostam de repetir padrões, né, então isso também é uma questão que hoje a gente tem que tentar observar e tentar entender os padrões que o mercado vai seguir. E você nadar contra a maré é algo muito inconsequente, né? Então, daqui a um pouco você seguir. Mas eu gostei muito de entender ali, para desenvolvimento de produtos, né, ou de acrescentar características aos produtos, vocês também trabalham com P&D, com pesquisa e desenvolvimento, que eu penso que é algo assim muito forte dentro da Galas. E aí você vai para a China, você faz uma imersão lá. Como funciona isso? Como é que funciona esse estudo assim de ciclo de vida de produto, introdução de novos produtos, experiência, teste, apostas? São mais perguntas do que respostas, a gente sabe, né? Mas como funciona isso operacionalmente? A gente faz bastante pesquisa, a gente tem um processo de criação de produto específico para cada linha. Embalagem, por exemplo, é um setor que tem bastante inovação, mas também tem muitos padrões. Por exemplo, tamanho de embalagem é uma coisa que não difere muito, é uma coisa que é meio padrão. Material de embalagem, às vezes surgem coisas muito diferentes, né? Mas ele se mantém mais ou menos num padrão. Se tu trabalha por volume, tu vai trabalhar de uma forma mais padrão. Se tu é uma empresa que busca inovação mais disruptiva, tu já vai buscar trabalhar coisas diferentes. O setor de floricultura, ele trabalha com embalagens muito diferentes, laços diferentes, tecidos diferentes, fitas diferentes. Então, ali tem muita inovação. Questão de Páscoa também é uma coisa que traz... Antigamente só existiam aquelas folhas de enrolar ovo, né? Que vendia no setor de embalagem e vendia para a indústria. Hoje em dia tem o cone, que já está prontinho, tu só larga o ovo ali e põe o laço. Então, tem a embalagem metalizada, tem a embalagem de trufa específica. Então, abriu-se uma gama muito grande nessa parte de embalagem, né? E a embalagem, ela também tem o produto que é mais perene, que é o tradicional, e a sazonalidade, que é na Páscoa, no Natal, que no Natal normalmente se trabalha com embalagens maiores, porque, principalmente quem trabalha com produto infantil sabe, os pais investem um pouco mais em produtos de valor agregado maior, então vende mais aquela embalagem maior, né? Se bem que os eletrônicos agora dão cada vez menor, e aí a gente vê uma mudança também no consumidor, porque se compra muito pela internet, e muitas vezes quem compra pela internet não utiliza a embalagem de presente. Então, também tem uma mudança de consumo aí, né? Mas surge uma outra embalagem que é com plástico bolha, uma embalagem própria para correio. Então, existem as suas peculiaridades, e no brinquedo também. Mas o marketing, ele tem que cuidar muito em qual nicho que ele quer atuar, porque uma vez que tu precifica um produto e que tu diz que ele é para aquele público e para aquela faixa de preço, e tu lançou ele numa faixa de preço errada, para te trocar ele para a faixa correta, ou para cima ou para baixo, vai te custar mais do que se tu retirar ele do mercado, talvez, e lançar de novo. Né? Então, tem erros, às vezes, que te custam um pouco mais caro. Né? E quando a gente trabalha nesse tipo de produto, a gente tem uma parceria com o Instituto Jô Clemente, em São Paulo, que é o instituto responsável pelo teste do pezinho no Brasil inteiro, que na linha inclusiva
Então, eles já fazem esses testes de produto conosco, já nos auxiliam na precificação para atender esse público da forma mais correta possível, né? Na parte de outros itens, a gente trabalha também com o pessoal da USP, também, que nos auxilia na parte de desenvolvimento, o que a gente pode modificar nesse produto, matérias-primas diferentes, coisas que a gente ainda não utiliza e que podemos utilizar. A gente vai bastante para a China, Estados Unidos, Alemanha, porque é o berço do brinquedo, apesar de ser um brinquedo um pouco mais caro, mais elitizado, porque eles valorizam mais o brinquedo educativo de uma qualidade muito superior da que a gente está habituado aqui na América como um todo. Então, é um produto um pouco diferente, né? Mas é um mercado que aqui nós temos muito para crescer, porque enquanto no México, nos Estados Unidos, se dá aí 12 brinquedos por criança, 14 brinquedos por criança, no Brasil a gente ainda tem condições de dar 2, 3, no máximo. Então, é um mercado que tem uma expansão aí para ser feita bastante grande e é um mercado que vem crescendo ano a ano. Só que a última vez que eu fui para a Alemanha, que foi agora esse ano, a gente também notou uma mudança. A Europa como um todo, ela também deu uma empobrecida. E aquele produto que antes era extremamente caro, ele já está chegando lá também com uma matéria-prima não inferior, mas mais acessível. E um custo mais acessível, né? E a gente vê aí também um consumo muito alto dessa geração, que agora está aí nos 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, que são os colecionáveis e as miniaturas, né? Então, o pessoal tem comprado muito esse tipo de produto, né? Às vezes é um saudosismo, às vezes é alguma coisa que ele quis ter e não conseguiu ter na infância. Enfim, é um mercado que cresceu muito, né? E uma mudança nesse mercado de educativos que a gente sentiu foi na pandemia. A pandemia foi uma chave que virou a questão no consumo de jogos familiares, jogos de família. A gente tem os jogos de ação, os jogos de tabuleiro e os jogos de família. Então, a gente teve um crescimento nos jogos de família, porque as pessoas estavam em casa, tinham que entreter os filhos de alguma forma, né? E também elas precisavam trabalhar, então elas se comprometiam, ó, eu preciso trabalhar agora, no final do dia a gente vai fazer alguma coisa. E ó, não podia sair de dentro de casa. Então, houve uma mudança de comportamento aí e um consumo bem expressivo nessa parte de jogos que se manteve, mesmo quando houve a retomada e a gente pôde, enfim, sair para a rua, tudo. Esse consumo de jogos, ele se manteve. Então, é um mercado muito bom. Mara, e com essa questão do celular, eu estou te falando como mãe. Eu percebo assim, hoje eu tenho mais interesse em comprar jogos de tabuleiro, esse tipo de jogos assim para os meus filhos, para tentar tirar eles um pouco das telas, e estar desenvolvendo outras habilidades, outros raciocínios, né, neles. E aí tu trouxe também a questão dos jogos da Alemanha. Uma vez o meu filho ganhou um jogo da Alemanha, que minha cunhada tinha ido para a Alemanha, e daí trouxe o joguinho para ele, e eu fiquei impressionada que eles eram de madeira, não era de plástico, né? Então uma qualidade muito boa, realmente. E eu pensei, por que não tem mais no Brasil aqui, né? Esses jogos de madeira, bem coloridos, uma qualidade boa. Ele está com 7 anos e ainda o jogo está intacto, né? Ele ganhou quando ele era bebezinho, e o jogo está intacto. E aí eu fiquei pensando, né, por que o Brasil não traz mais esse tipo de produto para cá? E aí eu vou te fazer uma pergunta, né, tu que viaja bastante e faz essa pesquisa e vê produtos diferentes, como é que vocês fazem a testagem de mercado? Quando, eu vi um produto muito interessante. Será que vai ter espaço no Brasil para esse produto ou não? Como é que vocês fazem essa testagem de mercado? Porque vocês trabalham com importação também, né? Sim. E aí, como é que funciona isso aí? Que daí tem que fechar container? Como é que funciona essa questão aí? A gente já tem um conhecimento de mercado, já sabe algumas coisas como funcionam, mas a gente trabalha também com grupos de estudo, né? Então, tu faz alguns testes com grupos fechados, com escolas, com pais, o que eles acham do produto, vem como é que o produto se comporta, porque às vezes também
a criança chinesa ou a criança alemã, ela tem uma forma de brincar com o produto. E aí tu traz e tu acha que aqui vai se brincar da mesma forma que ela brinca lá. E talvez aqui a criança brinque de uma forma totalmente diferente. E aí tu tem que mudar as regras daquele jogo, ou tu tem que criar novas formas de brincar com aquele produto, né? E isso tu vê nesses grupos de teste, né? Em observação, até mesmo precificação, quantos pais acreditam que vale esse produto, né? O que ele desenvolve, muito nesse sentido. Mas a questão da madeira também é um pouco porque esse tipo de madeira que se tem na Europa não se tem no Brasil. E para te importar um produto com esse tipo de madeira, o processo é bastante rigoroso, tem uma série de questões de qualidade que tem que ser cuidada, a madeira ela não pode vir com nenhum tipo de... Fagulha, felpa, ou um tipo de... Ai, me fugiu a palavra. É fumigação, eu acho que é o processo. Né? Porque não pode entrar nenhum tipo de praga através dessa madeira que possa atingir, impactar o mercado aqui. Então, na América como um todo, a gente trabalha muito com MDF, né? Que é madeira, mas é um outro tipo de madeira. Não é uma madeira tão nobre, mas é uma madeira que funciona bem, né? Porque a gente não tem o hábito de guardar esse produto, como se tem em alguns outros países. Então, a criança vai crescendo e a gente vai se desfazendo, vai passando adiante. Então, são outras formas de brincar, né? Diferente do que se tem lá. Um pouco é nesse sentido, né? Mas são produtos diferentes e têm que ser testados de formas diferentes. O que está fantástico aqui agora eu até me resgatou algumas questões aí dos colecionáveis, né? E realmente eu acho que isso aí foi algo que surgiu de um tempo para cá, porque até pouco tempo atrás as pessoas não tinham tanto hábito. Eu acho que tinham hábito, claro, de comprar as coleções, as miniaturas, enfim. Mas como isso tem crescido, né? Tanto que a gente tem percebido a presença de muitos produtos desse sentido no comércio de uma forma geral. E pensando agora, isso é um outro nicho de mercado, que é interessante, que daqui um pouco não era até explorado até pouco tempo, e também gera uma recorrência. E aí me ocorreu agora a Lego, né? A Lego eu acho que é um case de sucesso, né, que eles começaram, então, inclusive, a desenvolver produtos com determinadas características. E esses dias eu estava caminhando no Iguatemi, em Porto Alegre, e eu vi que tem flores em formato de Lego, né, e para te poder ornamentar e arrumar a sua casa, enfim. Então, pensando nisso, tem uma possibilidade muito grande hoje, né, de você unir a questão do entretenimento, a questão da diversão, a questão familiar. Eu acho que isso é algo que o brinquedo resgata e é algo que é muito importante. E também, daqui um pouco, interesses, né? Porque eu me interesso por carros, a professora aqui se interessa por flores, outro se interessa por Star Wars, enfim, né? E a gente começa a criar aí um mundo infinito, de infinitas possibilidades. E é nesse mundo que a gente está inserido. Porém, o Lego, ele hoje é um artigo para poucos, porque a gente olha os preços, a gente se assusta, né? Claro que eles têm produtos um pouco mais em conta. E aí a gente começa a falar um pouco do órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso, né? E é verdade, né? Porque o consumidor ele se preocupa muito, né, para tentar se manter dentro do seu orçamento, né? E cada vez está mais apertado, enfim, e não só em termos de Brasil, como você mesmo trouxe na Alemanha, o padrão de consumo já diminuiu, eles reduziram os valores. E hoje você oferecer um produto de qualidade com um preço justo, né? Literalmente fazer mágica, né? Eu acho que é esse o grande desafio. E aí a gente começa a apostar daqui um pouco numa matéria-prima aqui, alternativa, enfim. Como funciona essa dinâmica, assim, para a gente tentar entender que o nosso produto tem que caber no bolso do consumidor? E aí você trouxe algo muito forte ali, algo que eu fiquei pensando. A gente lançar um produto com o preço errado é pior do que a gente lançar o produto errado, né? Então, a parte de precificação ela é muito complexa em todos os sentidos.
Porque antes a gente falou, olha, precificar com base em custos, é importante, mas eu tenho que olhar na capacidade de compra do meu cliente e também tenho que olhar para o preço que o concorrente está praticando. E eu vou tentar me inserir nesse contexto. Então, essa questão de precificação, assim, pela experiência que vocês já têm, vocês pegam produtos similares, vocês fazem pesquisa de mercado, vocês têm uma ideia mais ou menos se é viável ou não é? Como funciona isso? A gente já tem uma ideia, normalmente, mas a gente trabalha muito com o mercado. Esse tipo de produto, ele fica em qual faixa de preço? Dentro dessa faixa de preço, até onde eu consigo ir, ou o diferencial que eu vou colocar neste item me permite aumentar em até quanto por cento a percepção de valor do meu consumidor sobre esse item. Não é do consumidor em geral, mas é do meu consumidor. Por exemplo, quem consome jogo de tabuleiro adulto, né? Porque tem os jogos de tabuleiro infantis e tem os jogos de tabuleiro adulto. Quem consome jogos de tabuleiro adulto, ele é muito sistemático, ele gosta de jogo que tenha muita estratégia, ele gosta de pensar bastante, né? Então, e ele é um consumidor que ele cuida muito da qualidade do produto. Então, não adianta eu querer trabalhar com uma caixa muito simples, com um tabuleiro muito fino, com uma peça muito pequena. Não é para esse público. Não é para esse público. Então, a gente tem aí grandes nomes de indústrias que trabalham para esse público, Galápagos, Copag, então são grandes indústrias que trabalham com esse público. E tem jogos de tabuleiro que chegam a custar R$1.000 e poucos, R$800, R$400. Então, depende muito do teu público. Essa é uma questão que se bate bastante no marketing. Tu conhece o teu público? Tu tem certeza que esse é o teu público? Tenho. Tá, e o tom de voz que tu está usando para te comunicar com esse público é o correto? Porque senão, aí o pessoal faz uma campanha de marketing e diz assim, marketing não funciona, eu investi tantos mil em marketing e não tive retorno nenhum. Investiu da forma certa? Mensurou o ROI corretamente? O que tu esperava? Né? Qual era a taxa de retorno que tu efetivamente esperava? Tu chegou a calcular isso antes de investir o teu dinheiro? Ou primeiro tu só aprovou visualmente uma campanha que tu achou legal, sem se preocupar com a estratégia por trás da campanha, né? O que eu quero converter, onde eu vou chegar, como vai funcionar no ponto de venda. Eu vou lançar a campanha aqui, mas no ponto de venda também vai ter uma experimentação, porque eu vendo mais no ponto de venda físico do que no virtual. Ou não, eu vou ter uma campanha, porque eu vou ter que dar um cupom, porque eu vou vender mais no e-commerce, o meu chão é o e-commerce. Então, foi pensado isso antes de colocar essa campanha no ar? Né? Eu quero esse retorno? Essa também é uma outra pergunta. Eu estou investindo para branding, eu quero trazer alguém de renome que vai endossar esse produto num primeiro momento, para me recuperar esse valor lá na frente, quando tiver solidificado, ou não, eu busco um retorno rápido e uma conversão rápida em vendas. Isso tem que ser apresentado antes para o dono do negócio, para ele entender o que está sendo feito, porque senão vai dizer realmente, marketing não funciona. São duas perspectivas, né? A da venda para trazer o retorno logo, ou a construção da marca, né? Que é o que a gente vê, essas grandes marcas que se mantêm no mercado investiram muito nisso, né? A questão da construção da marca. Esses dias eu vi um filme da Nike falando sobre como... Não era da Nike. Tá, não lembro agora, mas era de uma grande marca de tênis. E como eles... Estava falido, assim, a empresa. E aí eles chamaram, na época, contrataram o Michael Jordan. Foi a Nike. Foi a Nike? Foi a Nike. Tá, então não estou tão equivocada. Mas a Nike, na época, no filme, traz isso, né? Não era uma marca conhecida, tinha outras marcas que estavam muito acima. E aí o head de marketing da Nike falou assim, a gente tem que pegar esse menino, o Michael Jordan, porque ele está em alta, é um tênis pro basquete, é a Nike mesmo, porque depois eles desenvolveram um tênis Michael Jordan, né, depois. Então, esse filme é muito interessante, porque ele traz isso justamente a questão da construção.
um dos cabeças lá não queria, porque falava, porque é muito alto, não cabe no nosso orçamento. Mas o head de marketing, ele tinha certeza que iria dar certo. Ó, chama esse cara porque a gente vai construir a nossa marca em cima dele. E aí fizeram essa construção e a Nike hoje é, né, conhecida no mundo Ela inteiro, queria né? entrar num nicho que ela estava perdendo espaço, que era o esporte. Uhum. E aí foi o primeiro contrato de licenciamento deles. E hoje o Jordan, ele faturou muito mais dinheiro em cima do contrato dele de licenciamento de marca com a Nike do que em salário, né? Então esse foi um movimento que eles fizeram aí que foi interessante, e agora eles estão testando a troca do slogan deles, que era um Just Do It, né? Que já faz anos que tá, e agora parece que vai trocar, né? Então já vi aí que eles estão fazendo alguns testes, né? Mas a gente vê esse movimento. A Lego é uma marca tradicional, ela tem o público dela. Se tu quer ter um Lego, tu vai ter que economizar para poder comprar um Lego, né? Ela mexeu pouco na marca dela ao longo dos anos. Se tu for ver, ela teve acho que umas 5 trocas de logotipia, mas nunca fugindo do amarelo e vermelho, que são as marcas dela, e da concepção do bloquinho ali, que você pode montar o que você quiser, né? E o laboratório deles também tem documentários aí que a gente assiste. É fantástico a forma como eles enxergam as tendências, né? Os temas que eles vão trabalhar nos Legos, e como eles pegam um adulto também muito, né? Porque o pai, às vezes, ele começa a comprar Lego para o filho baseado na experiência dele, no que ele... E aí depois ele também não quer que a criança desmonte, né, o negócio. Depois que montou, ele quer que fique lá, né? Essa questão transgeracional é bem interessante. Mas falando um pouco de concorrência, né? E até a Lego está sofrendo por concorrência, e esses dias eu vi a Shopee, né? E aí a gente começa a pegar o carro e entrar na rua principal aqui de Santa Cruz, a gente olha para um lado uma loja chinesa, a gente olha para o outro lado uma outra loja chinesa, a gente anda mais um quarteirão aí, a maior loja da cidade é uma loja chinesa, e a gente se assusta, né? Por quê? Porque eles aos poucos estão introduzindo seus produtos que não são de qualidade, em alguns casos, enfim, também não estou aqui para fazer julgamento, mas esse mercado ele acaba tendo um impacto muito forte desses produtos chineses, que acaba, né, indo ao encontro da questão do bolso do cliente, né? Que ele tem a vontade de ter um brinquedo, enfim, e muitas vezes ele não tem a possibilidade de comprar algo de valor agregado ou não percebe o valor, né? E a concorrência daí ela é um pouco cruel, eu acho, nesse sentido, acho que essa é a palavra correta. Como é que a gente lida com a concorrência forte desses chineses, né? Que eles são uma indústria hoje muito poderosa e estão produzindo quase que 24 horas por dia, espalhando para o mundo inteiro, políticas bem agressivas de entradas de produtos no mercado, e aí está lá a Galas no meio desse jogo, tentando se diferenciar, tentando trazer um produto de valor agregado, uma percepção de valor para o cliente. Hoje esse é o maior desafio ou existem outras questões? Eu acho que depende do produto, depende do público. Tem um público que é muito sensível a preço, né? E tem aquele público que quer qualidade a um preço justo, né? Então a gente consegue trabalhar isso, mas o chinês ele vem absorvendo uma parte do varejo muito interessante, ele vem crescendo, e a gente tem hoje grandes clientes chineses, Busca a Busca, Casa China, enfim, são clientes nossos. Eles fazem um tipo de aposta que às vezes o empreendedor brasileiro não está habituado a fazer ou não tem caixa o suficiente para fazer. Ele barganha muito na questão de quantidade. Então, ali ele consegue um ganho muito expressivo, e aí ele consegue colocar esse produto a um preço muito baixo, né? Então, a gente traz containers muitas vezes consolidados, se o item é muito pequeno, né, com outras mercadorias, enquanto ele traz um container inteiro daquele, ele não tem medo, porque ele normalmente tem uma margem, e se ele precisar queimar aquele item, ele vai queimar e tudo bem, e vida que segue, né? E de uma forma geral, a gente é mais conservador, tem
têm um pouco de medo, né? Mas eles melhoraram muito a qualidade deles e a gente precisa realmente ficar de olho nisso, mas também tem uma questão muito séria que é a questão logística. Então, eles conseguem ir até um determinado tipo de produto, de tamanho de produto, e tem outros nichos que eles fabricam, mas eles não conseguem entrar nesse mercado, eles não vão conseguir entrar nesse mercado, né, de uma forma geral. E também houveram algumas mudanças estruturais lá, que também deixaram alguns produtos deles não tão competitivos quanto eram há alguns anos atrás, né? Mas a gente vê aí grandes lojas sendo fechadas e no lugar delas abrindo uma loja com itens chineses, né? A gente vê isso muito forte, a questão de maquiagem também, principalmente, né? Só que às vezes tu não sabe o que tem ali naquele produto, né? Se foi feito algum tipo de teste, se tem... Então, tu não sabe, mas tu acaba pegando um público que não está também muito preocupado com aquilo ali, né? Mas quando tu olha, assusta, assim, né? Hoje eu ainda estava conversando com alguns alunos. É um país com uma cultura muito diferente da nossa, né? Eles têm uma percepção econômica diferente. Eles se construíram, né? Se tornou hoje uma grande potência econômica, mas eu destaquei isso hoje para os meus alunos. Como que houve essa construção econômica da China? Porque se muitas ações, por isso que é a questão cultural, né? Se muitas práticas que foram feitas na China fosse aplicada aqui no Brasil, os empresários estavam quebrados, porque no Brasil não se aceita algumas práticas que são feitas lá na China, né? Principalmente a questão de formato de trabalho, né? Mas esses dias eu estava conversando com outro colega que é economista, que ele gosta muito da China e essa questão cultural é muito forte, né? Eles, por exemplo, eles não veem como exploração tu trabalhar 15 horas por dia, né? Aqui no Brasil a gente já teria uma percepção talvez diferente em relação a isso. E lá não, eles têm e daí, claro, daí trabalha tantas horas por dia, produz um horror de produto, né? A gente consegue fazer um preço, né? Questão de economia em escala, a gente consegue fazer um preço acessível, mas é muito forte essa questão da construção cultural. Eu vejo às vezes aqui em Santa Cruz, domingo tá todas as lojas fechadas, menos as chinesas. O pessoal está trabalhando. Então é uma questão cultural muito diferente que eles têm lá, né? E a Tamara, eu conheci ela como gerente de marketing, né, de uma outra empresa. A Tamara é uma grande líder. E eu queria que tu falasse assim para nós como é que a tua questão de liderança, como é que tu vê que é uma boa liderança dentro das organizações, como que tu costuma gerenciar ali os teus colaboradores, como é que é o teu estilo de liderança? Eu gosto de um estilo de liderança bem participativo, né? Eu tenho funcionários de 19 anos e eu tenho funcionários de 40 anos. Então, eu procuro ouvir muito eles. Eu sou uma gestora que gosta de trabalhar muito próximo deles, né? Mas aí é uma característica minha também. Eu sempre acredito que para te cobrar, tu também tem que saber fazer. Então, tu tem que conhecer o processo. Então, eu costumo colocar eles dentro do processo. Entender por que tem que ser feito daquela forma, por que não dá para ser daquela cor, por que verde para criança não funciona tão bem, né? Por que a faca não pode ter uma curvatura tão íngreme. Assim, eu procuro colocar eles dentro do processo para que eles entendam que não é uma imposição por questão de gosto, mas são questões técnicas ou são questões de mercado, né? E sempre que eu trabalho com uma equipe, eu procuro entender essa equipe, porque dentro das equipes a gente tem pessoas e essas pessoas elas são diferentes entre si, né? Por exemplo, eu tenho um funcionário, ele é um ótimo funcionário. Eu sempre gosto de levar todo mundo para a feira
em São Paulo, e a nossa empresa no Mato Grosso do Sul. Para eles verem o mercado, verem o que os outros estão lançando. E eu queria levar ele para a feira. Eu reservei hotel, enfim, comprei passagem para ele. E quando chegou no dia, ele não apareceu. E daí, na outra semana, ele pediu demissão. Disse, olha, mas o que aconteceu? Tu trabalha super bem, tu entrega... Aí ele disse, eu disse, eu achei que tu queria ir, porque tu tá sempre procurando novidades. E não... né? Quem não quer ir pra feira? Aí ele disse assim, eu adoro trabalhar aqui, eu adoro o que eu faço, mas eu não quero sair da minha cidade. Eu não tenho vontade de ver o mar, eu não quero ver outras pessoas, eu quero ficar aqui. Eu não gosto, eu não vou andar de avião, eu não vou... Eu disse, então tá, então tudo bem, ok, vamos conversar, a gente entende melhor. E ele agora já fazem 2 anos, ele segue lá trabalhando e tudo bem. Então, é entender as pessoas também, né? Ele é uma pessoa que não gosta desse contato muito com outras pessoas, não gosta de viajar. E tem gente que é assim, mas ele é muito inteligente na parte que ele desenvolve. Né? Então, eu acho que nem teria lá na cidade outra pessoa para trabalhar ali nessa área que ele trabalha, porque é uma área muito específica, né? Então, acho que tu entender o colaborador, conseguir te colocar no lugar dele, também facilita a tua gestão, né? Flexível, Tem que ser né? bem flexível, porque tá difícil. Não, hoje em pois é, não, dia. e tu comentou, eu tenho uma colaboradora de 19 anos, tenho um colaborador de 40, aí tem uma diferença de geração, né? E como conseguir entender cada geração e a gente tá com um comportamento muito diferente de uma geração para outra, né? Que ao mesmo tempo que eles querem o conforto de uma CLT, eles não querem as obrigações da CLT, né? Geralmente, não vamos, né, generalizar, mas essa geração mais nova, ela tem que ter um horário mais flexível. Não é aquela geração, eu entro 7h30, eu vou até 11h30, eu volto 1h30, eu vou sair em tal hora. Não, hoje eu quero entrar às 8, amanhã eu quero entrar às 9, amanhã eu quero entrar às 7h30, porque eu vou ter não sei... Então, tem que saber entender também, né? E é uma mudança no formato de gestão, né? A gente observa aí algumas empresas não trabalham com um horário, trabalham com metas, né? Cumpre a tua meta e Uma é diferença. uma mudança de É uma gestão. mudança. Antigamente, as empresas compravam o tempo. Hoje, eles compram as metas, né? Cumpre a meta e é isso, né? Comprou um Mudanças da resultado, né? administração. Né? Interessante isso que você traz com relação a essa dinâmica assim, de liderança, interlocução, enfim, com os colaboradores. E muito interessante, né? A gente ouvir sempre os nossos subordinados, os nossos chefes, os nossos colaboradores, parceiros, enfim. E cada um tem os seus anseios, né? E a gente percebe agora uma mudança muito radical aí com realmente esses jovens que estão chegando no mercado. E aí, por esse apagão de mão de obra, tem muita companhia contratando os master, né? Que estão dando hoje conta e, inclusive, estão trabalhando de uma forma bem entusiasmada. Qual é o teu entendimento, assim, de trabalhar com master, com pessoas mais experientes? Daqui um pouco eles não são tão high-tech, mas são pessoas que têm uma cabeça, digamos assim, um pouco mais experiente, né? Não sei se aberta, mas mais experiente. Mas essa está sendo a realidade de muitas empresas nos dias atuais. E trabalhar hoje também, mulheres, homens, tem divergência, tem preferência, vamos falar um pouco de gênero, né? E também, para fechar essa pauta, a questão da marca empregadora, né? Eu sempre faço uma enquete com os meus alunos, quando eu ministro a disciplina de empreendedorismo. Aí eu pergunto para eles, da área de formação de vocês, né? Onde vocês gostariam de trabalhar? Daí eles acabam citando, né? Enfim, porque são marcas empregadoras, né? Então, a gente conseguir também fazer o marketing para a marca, para atrair talentos, também é um trabalho importante do marketing, certo? Então, a gente está nesse contexto, assim, que está, de novo, né? Muito mais perguntas que respostas, né? E a gente vai aprendendo com o passar do tempo. Eu acho que está complicado esse apagão de mão de obra, realmente.
é geral, né? A gente vê também que não é só no Brasil, mas é de uma forma geral, se encara o trabalho de uma outra forma, né? As pessoas encaram o trabalho hoje muito diferente do que se encarava 30 anos atrás, 20 anos atrás. Enfim, é diferente. Eu gosto de trabalhar com um profissional sênior quando ele é aberto, né? Então, quando ele é aberto, essa junção de conhecimento com novas práticas e novas ferramentas, automações, e ela funciona muito bem, né? E tem também um jovem que ele é muito ligado na tecnologia, mas ele esquece a outra parte às vezes, né? Aí a gente teve um exemplo, logo que entrou a inteligência artificial, meu Deus, a gente tem que assinar, a gente tem que ter não sei o que, Gemini, não sei o outro de vídeo, outro não sei. Ah, vamos ter. Aí eles começavam a trabalhar, aí a gente foi recebendo. Ah, muito legal, tudo bem, eu não quero mais que use tanta inteligência. Ah, mas por quê? Mas por quê? Eu disse, não, tá ficando tudo muito parecido. Não, mas eu quero usar. Mas assim, quando tu começa a dar os feedbacks, eles começam a pensar. Porque disse, olha aqui, ó, tá me entregando, esse bebezinho aqui tá com 6 dedos, tu contou os dedinhos dele? Não pode, 6 dedos, dá uma olhada, a inteligência não é tão inteligente assim, tem que revisar, né? Então, eles começam a entender também e aí existe uma troca muito rica, né? Porque ela vem para facilitar muito o processo, mas não pode ser só aquilo ali, né? Aí tu pede um plano de marketing, ele vai lá e bota no GPT, cria um plano de marketing para o produto tal. E aí me apresenta só aquilo ali, né? Aí eu não vou precisar mais do profissional, né? Tem que ter um pensamento por trás. Tu pode usar o chat para coletar informações, eu acho ele fantástico, ele coleta informações muito rápido e de vários lugares diferentes, e ele consegue te municiar com muitos dados, com preços de concorrentes, com coleções que concorrentes estão lançando. Ele busca isso muito rápido num banco de dados, né? Agora, pensar a mais, além daquilo ali, precisa ainda de um profissional que tenha conhecimento, e eu acho que vai precisar por um bom tempo, né? De um profissional que tenha esse conhecimento. Agora, a questão de gênero, eu acho que ainda é uma questão que tem que ser trabalhada, né? Existem ainda algumas profissões que são direcionadas muito para o sexo masculino e outras muito para a parte feminina. Existe essa divisão, existe uma questão salarial, a gente vem tendo grandes conquistas nessa área, mas ainda se tem um caminho longo ainda para se percorrer aí, né? Mas eu acho que o segredo disso está em não parar de estudar, de buscar conhecimento, de se diferenciar. Que quando o profissional for diferenciado, essa questão não vai ter tanto peso mais, né? Essa questão da inteligência artificial, a gente conversa muito com os jovens, nós que estamos aí no meio acadêmico. A inteligência artificial, ela ajuda, né? Ela facilita, ela traz informação, mas só que tu tem que saber o que tu está fazendo. Porque a gente já viu aí muitas vezes a inteligência artificial trazendo informações que não estavam corretas. Então, tu tem que ter conhecimento. O estudo, ele não vai parar, né? O estudo, ele tem que continuar. E esses dias a gente estava conversando também entre colegas, assim, tem conhecimento que não está na inteligência artificial, ainda está nos livros, porque nem todos os livros foram digitalizados, então tem conhecimento que ainda estão nos livros, né? Então, a inteligência artificial, ela facilita, ela nos ajuda, mas a gente ainda tem que ter conhecimento, né? E isso que a Tamara trouxe da questão do gênero é bem, bem importante, porque esses dias eu estava conversando com um grupo de mulheres. As mulheres, elas... Ainda existe a diferença, né, Tamara? A questão salarial, a questão de oportunidades. Então, os homens talvez não percebam, mas as mulheres a gente percebe. Mas eu percebo como as mulheres também elas estão sendo protagonistas no movimento social.
né? A gente está mais ativa na sociedade. E, houve uma construção aí, né, de conseguir ocupar mais lugares aí no mercado, né, de estar se desenvolvendo, e tem que ter uma persistência, né, nesse sentido aí em relação às mulheres. Então, assim, é bem interessante, né, essas duas pautas que o André propôs, né, a questão da questão geracional e da questão de gênero mesmo, né, bem legal. Que a gente se surpreende. É. Porque esses dias eu estava num evento também sobre e-commerce, e aí falando assim, agora a gente vai receber a diretora de logística do Mercado Livre. Normalmente logística é homem. Aí ela entrou e falei para minha colega, eu disse assim, é uma diretora. Ela falou, que legal, né? E eu, da minha concepção, eu pensando assim, ó, experiência do cliente é mulher, normalmente, né? Produto já é um pouco mais diversificado, porque tem a questão do processo, tem muito engenheiro ainda, mais engenheiros masculinos do que femininos, então a parte de marketing tem bastante feminino, mas aí quando ela falou logística, logística, né? Então as próprias mulheres têm áreas que elas têm mais dificuldade de entrar. TI, né? E é uma questão que a gente às vezes não pensa nessa área, talvez porque a gente também não foi estimulado a trabalhar muito nessa área, não foi muito, né? Era uma área que não é uma área mais restrita, né? Importante, né? Além de professor aqui da universidade, eu trabalho na área da construção civil, eu tenho a incorporadora. E aí eu tinha feito uma provocação para o mestre de obra. Eu falei, poxa, tu nunca pensou em contratar uma mulher para trabalhar? Enfim, né? E aí, por uma feliz surpresa, há 20 dias atrás apareceu, né? Ele me chamou, olha, conforme a sua recomendação, professor, ele me chama de professor, contratamos uma mulher para trabalhar aqui conosco e tal. E como está se saindo? Eu perguntei assim, olha, é um acabamento que a gente nunca conseguiu fazer em nenhuma das nossas obras. Eu falei para vocês, olha, a mulher é muito mais detalhista, é muito mais minuciosa e tem que saber conduzir, tem que saber trabalhar e fazer essa interlocução. Então é um parênteses. Mas, seguindo a linha do marketing ali também, até porque a gente está se encaminhando para o fim, e aí é uma curiosidade minha, né? E vamos falar de futuro, né? Antes do nosso bate-papo oficial aqui, nós estávamos conversando, né, em 2027. Então, você participou de um evento, se puder contar um pouco sobre isso. E também, eu gostaria de entender um pouco, hoje, nesse contexto de algoritmos, que estão cada vez mais complexos, e o marketing digital, eu juro que eu tento entender o algoritmo, mas às vezes ele me coloca de castigo, né? Principalmente quando eu tento vender no online ou tento fazer um Airbnb, alguma coisa do gênero, e eu quebro a cabeça, que eu acho que é o grande desafio também, né? Então, eu gostaria que tu falasse um pouco nessa linha, para a gente entender um pouco qual é a compreensão de vocês quanto a isso. Eu participei, então, desse evento que falava sobre o consumidor de 2027, né? Porque 2026 já está aí, enfim, a gente já estava estudando o consumo lá para 2027, né? E aí a palestrante, ela comentou muito que a gente estaria saindo de uma era muito polarizada, né? Vamos pegar a questão do meio ambiente, aí, onde ou o plástico é muito odiado ou ele é muito adorado, né? As pessoas não recebem muito bem quando tu tem um meio termo, né? Por exemplo, eu acho o plástico importante, ele salva vidas quando ele é utilizado na medicina, ele é muito útil para transportar determinados equipamentos, determinadas mercadorias, né? Mas ele também não contribui com o meio ambiente quando ele é descartado de forma errada, então ele não tem uma decomposição rápida, então que hoje em dia não se aceita muito esse meio termo, né? Ou tu é de um time ou tu é de outro, então tu não pode gostar de duas coisas ao mesmo tempo. E que esse consumidor de 2027, ele já vem mais aberto a isso, principalmente na questão de redes sociais,
os cuidados que a gente vai ter com os nossos dados daqui para frente, eles tendem a ser cada vez maiores. A gente vai ter cada vez mais medo de deixar vazar alguma informação, porque a inteligência artificial está aí, o algoritmo está aí. Quanto mais eu municiar ele de informações particulares minhas, mais ele vai conseguir traçar o meu perfil corretamente e me oferecer só coisas que eu goste de ver ou que eu esteja suscetível naquele momento, né? Ele não vai me dar uma visão de mundo geral, ele vai me dar uma visão daquilo ali que eu quero ver. E quando a pessoa discordar daquilo que eu quero ver, eu vou interpretar ela como uma inimiga, né? E essa geração que não vai estar tão habituada a liberar seus dados, a fornecer informações, a responder pesquisa, ela vai estar recebendo informações diferentes, de diferentes meios e de diferentes locais, e ela vai estar mais aberta a ideias contrárias ao que ela está habituada a receber. Então, ela falava muito nesse sentido, falava que o consumidor ele estaria dividido em 3 grandes categorias, né? Onde a gente pega aí os nativos digitais, os que pegaram a transição e os que não gostam de tecnologia para nada. Esse tende, infelizmente, a desaparecer porque não tem, né? Hoje, banco, para tudo, tu precisa da tecnologia, né? Então, de alguma forma, ela vai estar inserida dentro do cotidiano dessas famílias. Mas uma coisa interessante é que o celular e a tecnologia, ele veio para ficar. A gente não tem como voltar atrás, né? Quando inventaram o celular também, e assim foram as grandes invenções da humanidade, ela veio para ficar. Então, ela pegou uma geração com hiperfoco na parte tecnológica, né? E ela vai pegar agora essa geração que está proibida de usar o celular na sala de aula, que já não pode mais usar tanto o celular no horário de trabalho, e que vai formar um indivíduo já diferente. Esse indivíduo que ele está formando agora vai ser um indivíduo que não vai compartilhar tanto tudo que ele está fazendo, né? E aí também entra a questão do consumo, nesse primeiro momento. Essa criança que saía da sala de aula correndo no intervalo para pegar o celular, para ver o que estava acontecendo, para jogar o joguinho online, o que ela faz nesse intervalo? Agora, até ela se adaptar a isso. Ela vai ter que conversar com alguém, ela vai ter que correr no pátio, ela vai ter que fazer outro tipo de atividade, né? E aí a gente vê aí despontando muito jogos e atividades rápidas que podem ser feitas num curto período de tempo, né? E que provoquem a integração com outras pessoas daquele mesmo ambiente, né? E isso vai acabar moldando o consumidor logo ali da frente, né? Então, essa mudança é o que está se esperando agora, né, nos próximos anos. A gente espera que se concretize, porque eu acho bem interessante isso aí, né? Super interessante. E é muito interessante como, assim, um pequeno detalhe muda todo um comportamento, né? O simples fato de estar... Os pais também agora, ó, não olhem tanto o celular, as escolas proibindo o celular. Acaba tendo uma expansão, vai ter uma expansão de pensamento, porque eles vão se relacionar com outras pessoas, vão fazer coisas diferentes. E muito interessante o que tu falou, Tamara, dessa questão dos dados, né, das informações. O digital acaba me mostrando só o que eu quero. E aí a gente tem também uma construção psicológica nesse sentido, né? Eu só vejo o que eu quero, eu só faço o que eu quero, né? E daí a gente tem uma geração com baixa inovação, porque o que traz a inovação de mercado é isso, né? Essa diferença de pensamento, são os experimentos diferentes, né? Então a gente tem uma mudança aí também, além do consumo, provavelmente no desenvolvimento de novas tecnologias, de novas ideias. Recentemente eu vi uma reportagem que dizia que pela primeira vez nós temos crianças jovens com o QI inferior ao dos pais. Porque a tendência ao longo da história foi sempre a próxima geração ser mais inteligente, ser mais inteligente, ser mais inteligente. E daí foi feita essa pesquisa
que as crianças estão com QI abaixo dos pais. Por quê? Porque não está tendo mais a diversidade, né? Essa questão de tu ver coisas diferentes, fazer coisas diferentes, tu desenvolve novas sinapses no cérebro, tu faz novas conexões. Então, eu também espero que essa tendência que tu diz, que tu nos traz, né? Que tu tinha comentado que antes era ou é isso, agora não, agora é isso e isso, né? É uma conexão, se concretize de fato, para a gente continuar evoluindo, né? E a questão dos algoritmos, né? Entender esse mundo digital aí para tentar se introduzir. Tu tens algum entendimento quanto a isso? A parte mais complexa do marketing é a questão do algoritmo, né? Como é difícil entender o algoritmo e usar ele a favor da empresa ou do produto, usar ele de forma positiva e entender o retorno que ele possa trazer para ti, né? Ele é de suma importância quando tu vai desenvolver um planejamento, né? E às vezes ele também te joga em caminhos tortuosos aí que tu não tem tanto o resultado que tu gostaria, né? Mas é difícil. Eu acho que trabalhar com profissionais que são mais especialistas nessa área é o pulo do gato, porque é uma área muito restrita, tem que gostar muito realmente para entender e entender que muitas vezes o teu consumidor ou o teu cliente ele pode vir de caminhos muito diferentes do que tu imagina e o algoritmo ele pode te mostrar isso, né? Ele pode te mostrar isso de forma clara, né? E ele também te deixa muito nítido que tu gostar da marca, tu simpatizar com a marca ou com o produto não te faz um cliente, né? E ele deixa isso muito claro, né? Quando tu olha os números crus, assim, né? Mas é bom, eu sempre acho que deixa a parte de algoritmo para quem sabe mexer com isso ali, para quem é específico dessa área, porque eu, particularmente, acho que é uma das áreas mais complexas do marketing. Complementando, né? Quando a gente fala em algoritmos, né? A gente fala desde palavras-chave, Isso, segmento, segmento. aonde tu vai impactar o teu marketing, né? Ah, tu vai para Google Ads ou tu vai para o Meta, né? E gente, e hoje as pessoas elas estão comprando ainda, né? Elas escrevem lá no Google lá, brinquedo tal, modelo tal, e aí te abre um leque de possibilidades e acaba literalmente sendo um leilão, né? E aí tu vai colocando dinheiro e daqui um pouco tu não consegue entender o retorno que não está sendo dado. Então, para quem é professor de universidade, né? E os alunos nos perguntam às vezes, ou até algum empresário nos chama assim, pô, eu quero ter resultado no meu negócio e a gente tenta entender minimamente isso. É muito complexo mesmo, né? Eu acho que essa é a palavra certa. Mas acertadíssimo, né? Chamar quem entende, quem se dedica, quem fez formação em cima disso, porque tem que ter um conhecimento além, né, para entender aquelas métricas ali, mas ali tem muita informação valiosa, né, que hoje te bota numa outra condição. E quando a palavra-chave é o nome do teu concorrente? Tu é obrigada a pôr como palavra-chave a marca do teu concorrente, porque senão não vai buscar o teu produto. Isso acontece muito com pequenas indústrias. Ou a própria Lego, blocos de montar. Se tu for anunciar um bloco de montar e não botar Lego, dificilmente a pessoa vai buscar bloco de montar. Ela vai botar Lego de flor, Lego de não sei o quê. Então, a marca virou produto, né? A marca virou produto, é isso aí. E aí tu não pode. Cotonetes. Marca, né? Porque tem alguns lojistas que esquecem disso e põem no nome do teu produto lá. Lego. Flor de montar Lego, mas não é Lego. Tu tem que tomar muito cuidado na descrição do item. Aqui um pouco com a companhia de vocês, enfim, isso é complexo. É complexo. A gente teve casos já de ter que entrar com recurso e tal, que a pessoa anunciava que era um item nosso e não era. Daí, quando a pessoa recebia, ela ligava para a gente para reclamar
porque não era igual o produto que ela tinha visto no anúncio, e aí, o que que a gente ia fazer? Ela tinha sido enganada, aí tu entra em contato com a plataforma, mas é um processo demorado, né? E essas plataformas digitais, elas abrem muito esse leque, porque hoje tu pode comprar 10 unidades de um produto, bota ali na tua garagem, vai vendendo como pessoa física mesmo, né? Faz o anúncio, não se tem muito controle sobre isso, né? E isso aí pode gerar aí consequências sérias no mercado, né? Dependendo com que marca que a gente Algoritmo. bagunça o algoritmo. Com certeza, bagunça e bagunça bastante. Então é isso. Mais uma vez quero agradecer minha fiel escudeira, minha colega de departamento, Eliana. Quero agradecer a Tamara. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Com certeza aprendemos muito sobre marketing e enxergo a Tamara aí uma head de muitos anos na Dallas e tenho certeza que você é uma excelente profissional, uma excelente líder, uma excelente vizinha. Obrigada. Né? Não bota música de madrugada lá. Não bota gente. música de madrugada. Vou te meio incomodo ela, que cai a bolinha pro pátio dela, mas... Então, pessoal, mais uma vez, foi nossa edição do Bate-Papo Empreendedor. Se a professora Eliana quiser falar alguma coisa, a Tamara também quiser encerrar com alguma mensagem, alguma coisa. Quero agradecer a Tamara, né, uma amiga aí de anos, colega de trabalho de anos também. Eu digo que ela é minha parceira aí, como professora também. Sempre que eu tenho oportunidade, eu trago ela, porque ela é uma pessoa com uma bagagem imensa de conhecimento prático, né? De conhecimento de estar ali na labuta, no dia a dia. Então, te agradecer, Tamara, porque tu está sempre tão solícita, sempre tão disponível a estar nos apoiando aí na construção do conhecimento. Obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer, estou à disposição aí quando precisarem. E estudem, marketing é uma ciência que muda muito rápido, mas vale a pena. Né? Não deixem de estudar nunca, nem de conhecer as novas tecnologias, estejam abertos a novas tecnologias, que isso é muito importante. Muito bem, então, esse é o propósito do nosso Bate-Papo Empreendedor, um papo descompromissado, onde a gente tenta elencar, então, as teorias que são trabalhadas em sala de aula, com casos práticos. Então, hoje a gente teve aí a visita da Tamara, do Grupo Dallas, Head de Marketing do Grupo Dallas. Obrigado mais uma vez e até a próxima.